Fala, oitavo ano, tudo bem, gente? Então, olha só, estou passando aqui para a gente corrigir nossa revisãozinha para somativa, tá bem? Então, selecionei algumas questões que eu queria comentar com vocês que eu acho que são interessantes, tá? Olha só, a primeira questão fala o seguinte: comente sobre os impactos sobre a agricultura africana oriundos da colonização europeia. Pessoal, seguinte, antes da chegada do europeu no continente africano, a agricultura, ela basicamente servia para a própria população que a desenvolvia. Então a população focava em produzir uma agricultura de subsistência, presta atenção. A agricultura de subsistência, basicamente, é a agricultura que vai ser utilizada pelas pessoas, né, que plantaram aquela espécie agrícola para a sua própria alimentação, tá? E o que sobrar, eles vendem nos mercados locais. Então, a agricultura no continente africano pré-chegada europeia era nessa pegada, tá? A partir do momento em que o europeu chega no continente africano, principalmente do século XIX, século do imperialismo, quando vai começar uma incursão mais pesada ali naquele continente, que inclusive vai levar à própria Conferência de Berlim, né? Que, enfim, depois a gente conversa sobre ela, tá? Então, quando o europeu chega com maior presença no século XIX, ele vai alterar esse modelo de produção agrícola. O que ele vai fazer? Olha só, vocês irão produzir aquilo que tem mais valor lá fora, no mercado europeu. Tudo bem? A ideia era basicamente essa. Então perceba, olha para mim, não há intenção alguma aqui por parte do europeu em produzir aqueles gêneros agrícolas que irão ser importantes para a própria nutrição da população. Não é a intenção aqui. A intenção é produzir aqueles produtos que são interessantes do ponto de vista comercial. Tá bem? Bora, gente. Então, você vai ter essa mudança no padrão de produção e quando você olha para a realidade do continente africano, você percebe que mais de 60% da população depende da atividade agrícola, né, de subsistência, e que as maiores terras mais férteis estão em posse de empresas europeias, empresas chinesas, ou então de indivíduos mesmo, fica complicado, né? A gente começa a entender os motivos para a fome presente nesse continente, tá bem? Então, você pode colocar como resposta assim, ó. A agricultura pré-chegada europeia era destinada à subsistência daqueles que a desenvolviam. Ponto. A partir da chegada europeia, principalmente com o século XIX, vírgula de novo, nós iremos presenciar uma alteração nesse modelo de produção, vírgula, onde o foco é o mercado externo, não as necessidades internas. Ponto final. Tranquilo, gente? 2. Que fatores condicionam o desenvolvimento de paisagens desérticas no continente africano? Pessoal, olha só. Quando você olha para o continente africano, você vai ter ali, próximo ao norte do continente africano, o deserto do Saara. Beleza? Inclusive, ele é uma divisão natural, entre muitas aspas, para as duas regiões que vão delimitar o continente, que vão constituir, né, o território do continente africano. Mas o deserto do Saara está localizado aí nesse continente, né? E o que vai condicionar a formação desse deserto? Basicamente, correntes marítimas frias. E aí, gente, nós precisamos lembrar de uma propriedade, de uma característica da natureza, que é a seguinte: massa de ar frio tem dificuldade de transportar umidade. Com isso, o que vai acontecer?
essa corrente marítima fria, ela vai resfriar o ar que está acima dela. E por essa dificuldade de reter, de transportar umidade, irá se desenvolver uma espécie de barreira que impede mesmo a entrada da umidade vinda do oceano para dentro do continente. E aí você soma isso ao fato do deserto do Saara estar relativamente próximo, né, à linha do Equador. Por ele estar próximo da linha do Equador. Com isso, é uma localidade que recebe mais radiação solar, beleza? Então você junta um calor bastante excessivo, até por conta da localização geográfica, com correntes marítimas frias presentes nessa localidade, né? Então você pode, inclusive, colocar o finalzinho dessa minha explicação como resposta da 2. Volta um pouquinho, desacelera e tal. Um pouquinho de dor de garganta. E você vai conseguir ter a sua resposta para essa número 2. Tá? 3. Como se dá a regionalização do continente africano? Olha só, gente. Basicamente, nós temos duas regiões no continente africano. A porção norte do continente e a porção sul. Presta atenção aqui em mim. Só que essa porção sul tem um nome. É a África subsaariana. E aí, presta atenção. Subsaariana. Está abaixo, está o sul do deserto do Saara. Alminha, e a porção norte desse deserto? Cara, basicamente o que a gente vai encontrar ali, né, são territórios, basicamente não, né, tem muito mais elementos, que foram colonizados por populações que são árabes. Então tem uma tonalidade de pele que é um pouco mais clara. Não são considerados brancos, tá? Principalmente pelo Ocidente, mas tem uma pele mais clara. E por conta disso criou-se uma denominação para esse norte da África que eu, particularmente, acho muito racista, né? Que é a África Branca. A porção norte do continente seria a dita África Branca, enquanto a porção ao sul do deserto do Saara seria subsaariana, tá? Porém, o que eu tenho que destacar para vocês é que esses nomes, né, África do Norte, porção norte da África, enfim, ou então África subsaariana, podem aparecer com nomes diferentes, terminologias diferentes. Quer ver? Olha só. A porção do continente africano que está ao sul, tá? A parte sul do continente africano também pode ser chamada de África Austral ou África Meridional. E estamos utilizando dois nomes para falar da África subsaariana. Então, quando vocês encontram termos como África Austral, África Meridional, está falando da porção sul do continente africano, está falando da porção sul em relação ao deserto do Saara, parte significativa da África subsaariana, tá? E você também vai ter, para falar dessa porção norte do continente, né, o termo de África Setentrional. Quando falamos em África Setentrional, estamos falando da porção norte do continente. Tá? São outros nomes para essas regiões que nós acabamos de conversar. Beleza? Então, olha só, gente. Escreve assim no seu caderno para essa número 3. Porção norte do continente africano e na porção norte do continente africano, abre parênteses e escreve, por favor, África Setentrional, fecha parênteses, e África subsaariana, e aí você vai ter que abrir parênteses, tá? E escrever África Austral ou África Meridional, e fecha parênteses, ponto final. Beleza, gente? Olha só, então agora a questãozinha de número 4, tá? Fala assim, comente sobre o imperialismo e partilha da África. Pessoal, durante o século XIX, presta atenção aqui em mim, durante o século XIX, vai rolar na Europa o que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Ou seja, os europeus estavam produzindo muito nas suas indústrias, beleza? E se a produção estava muito grande, era necessário uma quantidade maior de matérias-primas
Porque sem matéria-prima você não tem produção de nada, né? Presta atenção. Só que de onde que eles iriam tirar essas matérias-primas? Cara, África, Ásia, Oceania, tá? Mas principalmente África e Ásia. O que vai acontecer na Ásia também é um processo violentíssimo durante esse período, tá? E no continente africano em específico, os europeus vão se debruçar sobre o mapa da África, as principais economias europeias, né, pensando na Europa Ocidental, tá? As principais economias da Europa Ocidental vão se debruçar sobre o mapa da África na Conferência de Berlim. Nessa conferência vai ser delimitada a divisão do continente, onde cada uma das principais economias europeias, presta atenção, vai levar uma partezinha do continente africano. Então, França, isso aqui é teu, Inglaterra, isso aqui é teu, Congo, isso aqui é teu, beleza? Dividindo o continente africano, inclusive, se você quiser ver o mapa da África, você vai perceber que as fronteiras são muito retinhas. Por quê? Porque elas de fato foram feitas com régua durante a Conferência de Berlim. E aí, esse é um evento muito emblemático, né? Quando o europeu ele vai dividir o continente africano. E ele vai chegar com tudo, com tudo. A agricultura agora vai ser voltada para a Europa. A produção econômica vai ser voltada para a Europa. A exploração de minerais metálicos, de riquezas naturais, vai ser para a Europa. A população vai entrar num processo de miséria mesmo, tá? Muito complicado. E aí é basicamente esse cenário, né? É um século XIX, é um século de segunda revolução industrial, é um século de aumento da produção, é um século de maior necessidade por parte dos europeus de matéria-prima. Eles vão buscar essa matéria-prima no continente africano e na Ásia principalmente, e a partir daí toda uma estrutura que existia anteriormente, social, né? Que existia anteriormente da chegada do europeu vai ser alterada para atender às necessidades da Europa. Tá? E aí dentro disso cabe também um comentário que é fundamental. O continente africano atualmente tem muitas guerras civis. Tá? Quando que essas guerras civis vão ter o pontapé inicial? Durante esse período, que é o século do imperialismo, século XIX. Por quê? Porque os europeus vão juntar dentro de uma delimitação territorial que eles mesmos definiram. Diga-se de passagem, as fronteiras dos países africanos até hoje são as que foram criadas pela Conferência de Berlim. Tá? Retornando. Então, os europeus vão reunir dentro de um mesmo território tribos, etnias, grupos africanos que eram rivais há muito tempo. Obviamente, na intenção de que esses grupos começassem um conflito político para ver quem teria acesso ao poder. Né? E de fato foi o que aconteceu e acontece. Né? Uma série de conflitos no continente africano atualmente ainda são reflexo das práticas dos europeus durante o século XIX. Tá? Então, pessoal, conseguimos tocar nos principais pontos aqui para essa prova. Tá? Fica uma menção também que é interessante você saber a diferença entre imperialismo e colonialismo. Tá? Colonialismo vai ser do século XVI até o século XIX. Século XIX começa o imperialismo, que é um colonialismo multiplicado por 2, tá? E também uma intenção por parte do colonizador, presta atenção, e não só abordar o território colonizado a partir da busca de recursos minerais, mas também na intenção de convencer o colonizado desse processo que ocorre. Convencer o colonizado de que está tudo bem ele ser colonizado. Como que você faz isso? Você transfere os seus aspectos culturais. Então, a religião do colonizado será a mesma que a sua. O Deus será o mesmo. A língua será a mesma. Tá? Dessa forma, fica mais fácil de você até se comunicar. Facilita o domínio e também de justificar a opressão. Por que eu estou passando por isso? Porque Deus quis. Acabou a conversa. Beleza? Então, é um processo também de convencimento por parte do colonizado de que aquele processo é algo natural, sabe? E aconteceu, a gente presencia isso, inclusive, pelo alto ódio que algumas populações presenciam, tá? Que afeta em vários âmbitos das suas vidas, presta atenção, e que são derivados desses
movimentos, né, que foram acontecendo durante o século XIX por parte do colonizador da metrópole, de fazer com que o colonizado interiorizasse, introjetasse esse sentimento de inferioridade, tá? Então, gente, conseguimos falar sobre bastante coisa. Minha recomendação para a sua prova: veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Muita atenção às questões. Olhem os seus cadernos, tá? No seu caderno eu boto o conteúdo resumido, pego só as partes que eu julgo mais importantes para a nossa aula. Então, cara, pega o seu caderno para estudar, tá? E também vou colocar alguns exercícios no plural que eu acho interessante, quero que vocês façam, tá? Inclusive para semana que vem levar para a sala para eu ver se realmente fizeram, tá? Então façam esses exercícios que eu vou colocar no plural, já estarão com gabarito lá, justamente para que vocês consigam comparar o que vocês responderam, o que vocês pensaram com o gabarito do livro, tá bem? Pessoal, beijo no coração de vocês, confiem que vocês conseguirão fazer uma boa prova, que vai rolar, tá? Vocês têm um potencial absurdo, vocês são demais, sou fã de vocês, nós estamos juntos. Fui!